Hoje nós vamos falar do Deus Todo-Poderoso. Amém? O nosso Deus, o Deus que por nós tudo executa, o Deus que está no controle, o Deus que é o Jeová Jireh, aquele que provê sobre as nossas vidas e aquele que nos ajuda na nossa caminhada, na nossa trajetória. E o versículo de hoje está no livro de Gênesis, capítulo 14, aliás, capítulo 17, versículo 1, e diz a palavra do Senhor. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou teu Deus. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Desculpa. Anda em minha presença e sê perfeito. Amém? Senhor, nós colocamos aqui na tua presença. Pedimos que o Senhor fale conosco, que o Senhor tire toda a trave mesmo dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, para que a gente possa ver além dos nossos olhos naturais, para que nós possamos ouvir e ter o entendimento à luz da tua palavra. Ó Deus, prepara mesmo o nosso coração para que encontre terra fértil e a tua palavra possa germinar, dar os frutos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. As promessas do Senhor, né, irmãos? Elas estão sempre disponíveis para mim, para você, para todo aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. Que o Senhor Jesus, que Deus deixou para nós aqui na terra, como um manual de fé, como um manual de vida, de prática. A Bíblia, ela é para ser lida, ela é para ser praticada, obedecida. O que Deus tem deixado ali para nós como instrução. Não está apenas como um livro comum. Ela vem nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. E seja qual for a necessidade que hoje você ou a sua família esteja enfrentando, há uma promessa de Deus. Há uma promessa para satisfazer as nossas necessidades. Porque o Senhor vai suprir todas as nossas necessidades. Não só financeira, mas principalmente espiritual, emocional, familiar, todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, graça e paz, irmão Ademar, seja bem-vindo. E a promessa de hoje, aqui, que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 17, verso 1, ela é para quem precisa de um milagre de Deus. E sabe, amados, fazer essa pergunta hoje é até, penso assim, até meio ilógico, porque quem hoje não está precisando de um milagre de Deus? Quem hoje não está precisando de algo assim que vai te trazer aquele brilho no seu olhar novamente e saber e ter aquela confiança, sabe? Ou Deus está olhando para mim, Deus está me ouvindo, Deus está cuidando de mim. Aqui nós vamos ver Abraão e Sara. Essa foi uma palavra que Deus trouxe ali para Abraão. E Abraão, ele estava com 99 anos. O primeiro aqui, lugar que nós vamos trabalhar, significa a limitação do homem. Nós somos limitados. Nós temos um tempo de validade, um prazo de validade. E quando Deus trouxe a promessa para Abraão e Sara de dar a eles um filho, eles já estavam avançados em idade. E aqui nós vemos que quando Abraão, foi isso que nós lemos, atingiu 99 anos, Sara, amados, estava com 89. O que isso significa, irmãos? Que haviam passado ali 13 anos desde o nascimento de Ismael. E eles ainda estavam ali, ó, porque Deus tinha uma promessa para eles de dar um filho a eles. E por todo esse tempo, o que eles estavam fazendo? Aguardando. Talvez você, eu, todos nós estamos aguardando o cumprimento de uma promessa que Deus falou para nós, que Deus falou para você. Porque Deus, ele fala
com você. E ele tem uma promessa na sua vida, não só uma, mas muitas promessas aqui registradas na palavra de Deus. E eles estavam aguardando o filho legítimo, o filho natural, porque nós todos conhecemos a história e nós sabemos que Sara deu um jeitinho para que a sua serva fosse, então, para que apressasse ali o cumprimento. Deus, ele não precisa de jeitinho. Deus, quando ele fala, ele cumpre. E a palavra nos diz que Deus vela para que a palavra dele se cumpra sobre a sua vida. E nós vamos contar os feitos do Senhor, porque hoje nós lemos e contamos os feitos do Senhor na vida de Sara e na vida de Abraão. Em segundo lugar, irmãos, nós vemos aqui neste versículo a expressão do poder de Deus. Por isso que Deus, ele é poderoso e ele é chamado de El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Deus, ele apareceu, o Senhor, para quem? Para Abraão. E disse para ele: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Olha só, irmãos, né? Ele não mandou recado, não. Nós lemos aqui que ele estava lá já em idade avançada, ele estava olhando para o tempo dele, mas a Sara pensou, Sara até riu quando Deus enviou o anjo e falou que daria para ele o filho, porque ela pensou, para mim não tem jeito mais não. Mas o Senhor disse para eles, apareceu, está escrito no versículo que lemos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E é este Deus Todo-Poderoso que eu e você servimos. É este Deus Todo-Poderoso que está registrado aqui na palavra, que nós levamos, que nós falamos, que cura, que opera milagres, que não é impossível para ele, né? E aí, esse nome aqui, né, deriva mesmo, El Shaddai, deriva da palavra campo, que quer dizer produz abundantemente. O que isso quer dizer, irmãos? Que Deus fez de Sara, que era estéril, e fez dela um campo fértil, e deu a ela um filho. Eu não sei qual a área da sua vida, eu sei da minha, que precisa mesmo ser regada pelo Senhor todos os dias, para que a semente, que é a palavra, né, vai brotar e vai gerar o fruto, que é a promessa que Deus tem para a minha vida, assim como vai ser na sua vida. Às vezes você está esperando aí uma porta de emprego, a semente foi plantada, a semente é a palavra de Deus. E ela entra, e ela encontra fé, ela vai recebendo todos os dias aquela porção de oração que você vai regando, e ela vai se tornando realidade. Ela vai gerar o fruto, e você vai adentrar a porta que Deus vai abrir para você. Seja o milagre que precisar, Deus vai fazer. Porque Ele é Deus que faz. Ele é Deus soberano, como fez na vida de Sara. Em terceiro lugar, esse versículo traz para nós também uma exigência, irmãos. Né? E isso é importante, porque às vezes nós queremos andar de qualquer jeito. A gente não anda de qualquer jeito, nem de bicicleta, nem de carro, nem a pé. Para tudo tem um jeito certo. E aqui o Senhor falou, né? Qual foi a exigência dele? Deus quer que anda na minha presença e ser perfeito. Quer dizer, não é andar de qualquer jeito. É nós desenvolvermos uma vida de oração, de leitura da palavra. Assim, a nossa fé vai sendo aumentada. Assim, a semente da palavra de Deus, da promessa que Deus falou para você, ela vai mesmo sendo ali, ó, alimentada. E Deus vai trazer o milagre nas nossas vidas. Seja ele qual for que Deus tem na sua vida financeira, na sua vida emocional,
na sua vida profissional e principalmente, irmãos, na nossa vida espiritual, dando para nós entendimento, dando para nós sabedoria, dando para nós o conhecimento, para que nós possamos reconhecer a voz do Senhor como nosso pastor e sermos por ele instruídos e a sua voz estarmos de pronto a obedecer. Isso tudo é possível, né? Por quê? Porque nós vamos desenvolvendo diante do Senhor um relacionamento sincero. Nós temos que ser pessoas que temos princípios, valores, não removermos os limites que Deus deixou na nossa vida como um marco, para que nós possamos ser reconhecidos como verdadeiros homens e mulheres que servem a Deus, a um Deus soberano, ao Jeová Jireh, ao Jeová El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que criou a mim, criou a você, criou tudo e todos com um propósito. Então, tudo que Deus fez e faz é perfeito. Ele nunca fez de qualquer jeito. Ele sempre faz o melhor. E que nós também possamos, aqui com esta palavra, aprender, sermos íntegros, sermos verdadeiros, né? Sermos pessoas que fazem diferença dentro de qualquer lugar em que nós estivermos, porque o Senhor nos usa. Então, é muito importante aqui essa palavra, esse texto, né, que nós lemos hoje, porque apresenta que Abraão, com Deus se apresenta, né, a Abraão como nome, El Shaddai. Ele não é qualquer pessoa. Ele se apresentou ali como um Deus Todo-Poderoso que está no controle de tudo, né? E ele ainda diz ainda que Abraão, a gente vê ali que ele já não podia mais esperar nada na vida natural. E ontem a gente até estávamos conversando, se nós olharmos para a nossa vida natural hoje, nós somos limitados em tantas coisas, até no conhecimento em que nós vamos adquirindo secularmente, se não estivermos dentro de uma carreira profissional que vai exigir de nós esse aperfeiçoamento, nós vamos perdendo e nós vamos ficando, né? Assim, sem aquela expectativa de um bom emprego, de coisas melhores. Mas ao olhar para o Senhor e ver que Ele traçou para nós um plano, um projeto para as nossas vidas e que vai se cumprir, Ele vai colocar você no lugar, na posição que Ele tem para você, Ele vai constituir o casamento, né? Ele vai constituir mesmo ali a sua vida espiritual, uma vida abençoada, em nome de Jesus, né? Talvez hoje a nossa vida, a nossa rotina, ela tem sido marcada por tantas situações conflitantes, sabe, irmãos? Na nossa trajetória hoje, todo dia nós temos não só um leão para vencer, são muitos. Temos conflitos, temos enfermidades, há uma frieza espiritual hoje muito grande, porque às vezes, irmãos, como tudo hoje é muito rápido, muitas vezes, a gente não tira aquele tempo devido. A gente não precisa de um tempo longo, irmãos. Nós precisamos ter um tempo de sentar, de falar com Deus, de ouvir e de sermos alimentados, para que nós não venhamos esfriar, para que nós venhamos ter o discernimento, porque a palavra fala que vai se levantar muitos profetas e muitas pessoas vão ser enganadas, né? E para que nós também tenhamos atenção, entendimento, para que nós possamos estar alertas. Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. O Senhor é Deus que não exige de nós dinheiro. Não, Ele fala para você vir. Ele fala apenas para você obedecer, para você fazer o quê? Andar na presença dEle. Andar, todo dia a gente caminha para algum lugar, a gente caminha para um trabalho, a gente caminha para ir para a igreja. Por que eu não posso caminhar, né, na minha vida espiritual para buscar o Senhor? Não estou aqui, irmãos, para questionar se a gente ora pouco, se a gente ora muito. A gente precisa orar. A gente precisa ler
a palavra. E ali a gente vai buscando do Senhor, né? E tudo isso hoje é possível pela graça, né? É possível pela graça nós desenvolvermos uma vida de oração, é possível pela graça nós termos mesmo salvação, né? Jesus morreu por nós, então nós louvamos a Deus por aquele sacrifício que não foi em vão, foi para que nós tivéssemos vida abundante, né? O Senhor, ele não precisa, irmãos, que as circunstâncias das nossas vidas sejam perfeitas para operar o milagre. Ele precisa apenas que eu e você tenham um coração disposto para andar na sua presença. É isso que Deus quer, de mim e de você, né? E o milagre, né, que nós precisamos, que você precisa, né, seja no seu trabalho, seja dentro do seu lar, porque o lar é a primeira, né, é o nosso primeiro ministério, aonde nós desejamos mesmo que tenha comunhão, que tenha a presença do Senhor, né, que nós tenhamos mesmo essa felicidade, essa paz dentro do lar, que vai refletir na sua vida fora do seu lar, em todos os lugares aonde você estiver. Então, quando nós andamos com Deus, né, a perfeição de Deus, ela começa mesmo a alinhar, né, todas as áreas da nossa vida. E é isso que nós queremos, que o Senhor alinhe os nossos projetos, as nossas vontades, segundo a vontade do Senhor, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Que nós possamos hoje crer no Senhor, crer em Deus, que Ele pode restaurar, Ele vem para libertar, Ele vem para transformar, né? Em nome de Jesus, porque Ele é o El Shaddai, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus que cura, porque Ele é o Elohim, o Deus que está no controle da sua vida, no controle emocional, no controle da sua vida financeira, no controle de tudo e de todas as coisas. Ele é o Deus que fala e todos, até o diabo, obedece. Ele é o Deus que só não abre portas, mas ele abre as janelas do céu para abençoar aqueles que andam na presença dele, aqueles, né, que vai procurando todos os dias se apresentar ao Senhor com um coração sincero, um coração humilde. Esse é o perfeito. É um coração que se prostra, que acredita e que rende ao Senhor Jesus. Amém? Essa é a palavra que eu queria dividir conosco, comigo, com você, aqui nesta noite, né? Saiba que o Senhor, Ele te ama, Ele te chama todos os dias para caminhar com Ele. Então, caminhe com o Senhor. Deixa Ele fazer parte do seu dia, em nome de Jesus. Aleluia.